O tema dessa mensagem, dessa palavra é: Deus procura os fiéis da terra. Louvado seja Deus. Salmo 101, verso 6 diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Vamos ler mais uma vez. Os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Amém? Podem sentar, irmãos. Queremos ser breve em nossas palavras nessa noite. Como eu falei, no final do culto aqui temos, vamos servir a ceia do Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um, a família de cada um, nessa noite. Que Deus abençoe as famílias. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ontem tivemos um culto abençoado aqui à noite, Ontem ouvimos Deus falar conosco, através da sua palavra. O irmão Lucas ontem pregou, continuando na carta de Tiago, e nós fomos edificados ontem, eu senti algo muito bom, algo maravilhoso, porque sabe quando a gente ouve a palavra de Deus, a ministração, e o nosso coração começa a arder, começa a arder, o Espírito Santo nos tocar. Louvado seja o Senhor, E então nós temos força, nós revigoramos a continuar na caminhada. E eu estava a pensar, e digo para a igreja, pelo Espírito Santo de Deus, eu quero dizer algo que o Espírito Santo me tocou em minha cadeira, é bem assim como você está sentindo, é bem assim como está acontecendo com você. Aquele que decide viver piamente na presença de Deus, aquele que decide viver fielmente na presença de Deus, andar em retidão na presença de Deus, andar em caminhos de justiça na presença de Deus, eles padecerão aflições, perseguições, males, tantas coisas, porque o reino de Deus é algo diferente, Aquilo que parece ruim é o bom, aquele que perde a vida por ele tem sorte, a morte não é o fim. Aquele que decide, deixar de lado uma vida terrena e escolher viver com Cristo, caminhar com Ele, louvado seja o Senhor, esse ganha a vida que vale a pena. Louvado seja o Senhor. Se nós pensarmos nos prazeres, nos bens, nas coisas, nas glórias terrenas, nós somos os mais miseráveis, diz a palavra de Deus. Que o nosso pensar, que o nosso foco, que o nosso propósito seja o reino celestial, seja a vida eterna, seja as mansões, seja estar com Deus por todo sempre. Ontem o Lucas ainda falou sobre a vida terrena, ela é uma curta trajetória, Ele falava nos versículos que dizia sobre os planos do homem. Às vezes pensamos, olha, o ano que vem eu vou trabalhar mais forte, vou comprar um carro novo, eu vou lá em tal cidade que está dando mais lucro, e pensa na sua cabeça e nem lembra que precisa da aprovação de Deus, precisa consultar com Deus, a dizer, é essa a tua vontade, Senhor? Se Deus quiser, isso acontecerá, senão não acontecerá, porque somos como a erva do campo, hoje estamos bem, amanhã ninguém sabe, Deus sabe de todas as coisas, tem o controle de todas as coisas, e nós não sabemos o que acontecerá. Então, irmãos, eu louvo a Deus pela sua vida, por você que tem decidido em seu coração, eu não quero ser mais um, eu não quero ser igual aos demais, eu não quero ser igual à maioria, eu não quero caminhar conforme a maioria caminha, eu quero caminhar conforme o meu mestre pede. Louvado seja o Senhor. Eu quero caminhar e andar na presença dele, agradando a ele segundo a sua vontade, que a vontade dele prevaleça e não a minha. Louvado seja o Senhor. Cada dia, matamos um leão. Cada dia é uma luta, é uma barreira, é uma dificuldade, se levanta, tanta coisa, mas é bem assim. A Bíblia diz, quem decide viver piamente na presença de Deus, padecerão perseguições, aflições, louvado seja o Senhor, lutas, E eu conheci, um presbítero, o irmão João Messias sempre dizia, quando se levantava as ondas, as dificuldades, eu lembro que meu pai
comentava com ele, ó, tá difícil, coisa assim, né? E ele conversando, batendo o pé, dizia, a luta é companheira do crente, né? A luta o crente, se o crente tem uma companheira fiel, é essa, é a luta, né? E a luta é preciso lutar, né? E nós vamos lutar e vamos vencer, porque Cristo venceu por nós, amém? Cristo venceu por nós. Se você está lutando, está na prova, está difícil, né? É bem assim, né? É sinal que você está incomodando os infernos, é sinal que você está agradando a Deus. Ele te chamou para ser vencedor, e você será vencedor nessa prova, nessa luta, nessa dificuldade. A palavra que nós aqui, irmãos, estivemos a meditar essa semana, né? É Deus procura os fiéis da terra. Então Deus está a procurar os fiéis da terra. Aqui eu vejo o salmista escrevendo o que Deus colocou em sua boca, né? Para que ele escrevesse. E então os salmos que lemos aqui fala, né? Pela boca de Davi, Deus falando, né? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Está falando em um tempo futuro, né? Então o Senhor ainda está a procurar, e o Senhor vai continuar procurando os fiéis da terra. O Senhor continuará procurando. Ele está procurando, e Ele procurou e encontrou nós, encontrou você que está aqui nessa noite. Se você está aqui, é porque você foi encontrado pelos olhos do Senhor. Ele viu algo bom em você, e Ele te chamou pelo seu Santo Espírito, e aqui você está nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor, para que estejam comigo. O propósito de Deus é procurar os fiéis, para que estejam com Ele no seu reino, né? E ele diz ainda a qualidade daquele que ele estava a procurar: aqueles que andam num caminho reto, aqueles que andam em retidão, esses me serão úteis. Louvado seja o Senhor. Então aquele que não anda em caminho reto, aquele que não anda em retidão diante de Deus, são inúteis ao Senhor. Ele está a procurar aqueles que andam em caminho retos, aqueles que são fiéis a Ele. Louve a Deus, porque Deus tem tido você por fiel no seu reino. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como introdução dessa palavra, né, eu falei, o primeiro ponto, Deus usa Davi então para dizer que procura os fiéis. Um segundo ponto que eu gostaria de falar aqui é uma grande realidade que nós sabemos, né? O mundo está cheio de pessoas desonestas, desleais e infiéis, né? O mundo está cheio, né? E Deus não está contando com esses. Deus não está, né? Deus não tem negócio com esses. Deus está preocupado, Deus está focado em encontrar os fiéis na face da terra. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos dê a sua graça, para que nós continuemos, para que nós possamos a cada dia ser melhor, a cada dia ser mais fiel ao Senhor. E mais lutas vão se levantar, mais afrontas vão vir, mas nós vamos vencer, porque Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não vamos olhar para a maioria de desleais, infiéis, desonestos. Vamos focar na vontade de Deus e dizer: Senhor, me ensina a cada dia, me dá a sua graça para que a cada dia eu seja mais fiel na sua presença. Louvado seja o Senhor, para que agrade Ele, para que esteja com Ele por todo sempre. Ele disse que os fiéis, esses estarão com Ele no seu reino, e esses lhe servirão, esses lhe serão úteis. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, um terceiro ponto aqui da introdução é que a grande verdade: encontrar pessoas fiéis é uma tarefa muito difícil. Está muito escasso hoje em dia encontrar alguém fiel. Louvado seja o Senhor, né? Para que se sirva, né? Para que sirva no reino, ou até mesmo na vida secular, como pensamos. Tinham dizer, antigamente, eu não sei se todos aqui conhecem, né? Eu creio que uma grande parte conhece o tal de paiol. Quem conhece paiol de milho, né? Onde guarda produto no celeiro, né? Então, eu conheci lá no interior, né? Para guardar o milho, digamos assim, era tudo na espiga com casca, né? Então, o paiol era uma sala grande, né? Fechada de tábua, e ali se jogava todo o milho, né? Só quebrado ali com palha e tudo, né? E então, quando precisava tratar o animal, ia lá e descascava um milho, deixava as palhas por ali. Então ficava uma camada
camada de palha solta por cima e o produto por baixo, né? E ficava de um ano para o outro, né? Então dizia-se um ditado, né? Quando se pensava em algo difícil de conseguir, algo raro, dizia: isso é como procurar uma agulha em um paiol. Imagina uma agulha bem pequena cair no meio de um paiol desse produto, no meio das palhas, dos milhos, e agora alguém incumbido de achar essa agulha. Irmão Elias, quão difícil, quão raramente alguém conseguiria encontrar essa agulha tão pequena, tão única, né? Tão quase invisível diante de um cenário de tanta poluição, de tanta coisa. Então, muito difícil. E eu digo assim o mesmo, né? A palavra do Senhor está dizendo aqui, e nós podemos ver, né, no nosso dia a dia, que encontrar alguém fiel nesse mundo corrompido, nesse mundo perdido, está muito difícil, está muito raro. Louvado seja o Senhor. Então eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui. Eu louvo a Deus por você que está aqui. Você é uma raridade. Raridade é alguém ser fiel a Deus, alguém ser encontrado por Deus, e Deus nos encontrou. Aqui estamos, não somos perfeitos, mas Ele nos teve por fiel na sua presença. Então raridade, né, não é simplesmente ter a imagem de Deus. Raridade é ser fiel ao Senhor. Isso agrada o coração de Deus. Então Davi, ele exclama em outro salmo, vivendo um contexto, né, diante de homens, convivendo com pessoas infiéis, desleais, desonestas, traiçoeiras, né? Então Davi escreve o Salmo 12, verso 1. Ele exclama a Deus dizendo assim, né? Nos salva, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Então Davi estava vivendo uma situação, e ele exclamou a Deus pedindo por salvação, sendo traído pelos seus companheiros, sendo traído pelos da casa, né? Tanta coisa acontecendo no reinado de Davi. Louvado seja o Senhor, que os irmãos conhecem a história. Então ele exclamou a Deus dizendo: nos salva, Senhor, faltam as pessoas leais, faltam homens benignos, são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. E então agora um outro personagem bíblico, o profeta Isaías, o profeta Elias, melhor dizendo, está no 1 Reis 19:18, quando ele pensa que está tudo acabado. Ele enfrentou os profetas de Baal, né? Ele foi lá, como os irmãos conhecem a história bíblica, né? 450 profetas de Baal contra um único profeta, o profeta Elias, né? Então Elias desafia todos esses profetas, né? O Deus verdadeiro, o Deus que é verdadeiro mesmo, que faz todas as coisas, é aquele que mandar fogo no altar sem que nós acenda humanamente, né? E vocês podem fazer primeiro, né? Eram os profetas de Baal, né? Comandado por Jezabel no reinado de Acabe, e então ele fez o desafio. E ele disse: olha, eu vou dar o tempo que vocês quiserem, porque Elias então confiava no Deus verdadeiro, né? E então 450 profetas e mais seus seguidores, eles começaram a preparar o altar, né? O sacrifício, e eles começaram a invocar ao Deus Baal, ao falso Deus, e começaram a invocar e clamaram por muito tempo, por muitas horas, e o Baal não respondia com fogo, e então eles começaram a se cortar, né? Em adoração a esse Baal, começaram a se cortar e sangravam e clamavam, e nada daquele Baal mandaram fogo. Então chegou a vez de Elias, né? Eles não conseguiram, então ainda ele não respondeu. Ele deve estar dormindo, grite mais alto, né? Ele começou a tirar uma onda, porque ele confiava no Deus verdadeiro, nosso Deus, né? E eu agora posso ver um profeta cheio de poder, um profeta poderoso, um profeta incrível, um profeta com uma fé, né, incrível na presença de Deus, sabendo o que ia acontecer, conhecendo o seu Deus, conhecendo ao Deus verdadeiro. E então ele disse: não conseguiram despertar Baal. Então chegou a minha vez, e ele mandou molhar, fazer vala na volta, né? E fez tudo aquilo ali, organizou as pedras do altar ali então, e ele só disse: Senhor, mostra quem é Deus em Israel. Ele só disse isso, irmão Elias.
mostra quem é Deus, Israel, mostra que tu é Deus verdadeiro, que tu é o Deus poderoso. Desceu fogo, queimou todo o altar, queimou o sacrifício, queimou a lenha, queimou as pedras, louvado seja o Senhor, secou a água, e então ele foi vitorioso, e os 450 falsos profetas foram mortos, louvado seja o Senhor. E então pouco depois, quando Jezabel soube disso, ela então disse, vou matar Elias, e começou a perseguição. E então Elias agora foge, irmão Elias, ele foge temendo a sua vida, temendo a sua vida, e lá onde ele estava, no seu esconderijo, no seu secreto com Deus, ele disse, o que está escrito então em 1 Reis 19:18, ele disse, só fiquei eu, ele pensou então que ele era o único fiel que havia restado, só eu fiquei, Senhor, de fiel, agora querem tirar minha vida. E então Deus fala com o profeta Elias dizendo, ele disse assim, Elias, ainda há 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Quando você pensa que você é o único, olha, eu penso em fazer a diferença, mas sofro ataques e afrontas, as lutas se agigantam, então você pensa, será que eu estou errado? Será que eu sou o único? O Senhor está dizendo para você, atualizando você nessa noite, não é só você não, ainda há 7.000 que não se dobrou, ainda há 7.000 que não se dobrou ao sistema, ainda há 7.000 que não se corrompeu, louvado seja o Senhor, isso se soma a nós, louvado seja Deus, e muito em breve o Senhor nos salvará, nos levará dessa situação para uma outra muito melhor, louvado seja o Senhor. Então não pensemos, que somos poucos, que somos simples, que somos, insignificantes, ou só estamos nós, para qualquer momento acontecer uma coisa, para nos angustiar mais ainda, o Senhor tem surpresa para nós, o Senhor tem resposta para nós, o Senhor tem encorajamento para nós, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, como se define uma pessoa fiel? Ela é pontual, leal, exata e verdadeira, louvado seja o Senhor. Sejamos pontual, sejamos leais, sejamos exatos, sejamos verdadeiros, e então somente ao fiel que se confia a guarda de valores. Por que o Senhor está a procurar os fiéis da terra? Porque Ele tem valores incalculáveis para depositar, para colocar as mãos dos fiéis. Os que serão úteis ao Senhor é os fiéis, é os verdadeiros, é aqueles que andam em justiça, é aqueles que andam em caminho reto na presença do Senhor, porque Ele tem algo valioso para colocar dentro de nós, o seu Santo Espírito, louvado seja o Senhor, os seus dons maravilhosos, louvado seja Deus, é algo de valor incalculável. O Senhor quer colocar em cada um de nós, para que nós sejamos úteis no reino do Senhor, os dons do Espírito Santo, louvado seja o Senhor. A igreja precisa dos dons do Santo Espírito do Senhor, para que seja uma igreja poderosa, louvado seja Deus. O dom da cura divina, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, a profecia e tantos dons que o Senhor quer entregar, colocar nas mãos de cada um de nós, para que somando um ao outro, como igreja, como corpo de Cristo, nós possamos caminhar, para que as almas sejam alcançadas, para que os enfermos sejam curados, para que os oprimidos sejam libertos, louvado seja o nome santo do Senhor. Então Deus não vai colocar valores em alguém que não seja fiel, que não ande num caminho reto na presença do Senhor, que não agrade ao Senhor na sua perfeita vontade. Eu posso dizer assim uma coisa, é tão óbvio, Se o irmão Elias, ele quer encontrar alguém para lidar com algo valioso que ele tenha, Vamos dizer que alguém para contar o dinheiro, ou até guardar barras de ouro, Então ele vai procurar alguém fiel, leal, honesto, verdadeiro para fazer isso.
Você vai cuidar desse setor, só guardar esses valores, né? Então precisa ser uma pessoa fiel, precisa ser alguém honesto, leal, para que isso aconteça. Então assim é o nosso Deus, Ele não vai investir valores em quem não é fiel para com Ele. Louvado seja o Senhor. Pedimos a Deus: Senhor, nos ajuda pelo Teu Santo Espírito, para que nós possamos a cada dia ser mais fiel ao Senhor e agradar ao Senhor, porque o Senhor está a procurar. Os seus olhos, diz a Bíblia, como chamas de fogo, eles procuram os fiéis da terra. Ele está a procurar, Ele está a andar aqui em nosso meio, Ele conhece nosso coração, né? Não basta eu dizer que sou fiel, não basta eu dizer que ando num caminho reto, né? Se diante de Deus assim não sou, louvado seja o Senhor, mas Ele está a procurar que sejamos cada vez mais fiel na sua presença. Irmãos, né? Um pensador, ele escreveu algo muito interessante, Cleando Ramos, né? Então, quando que nós somos fiéis no reino, né? Somos fiéis quando obedecemos a Deus, quando entregamos a Deus o nosso melhor, e quando verdadeiramente o adoramos, né? Quando verdadeiramente adoramos a Deus, quando verdadeiramente entregamos nosso melhor ao Senhor, quando somos fiéis a Ele, louvado seja o Senhor, ao nosso Deus, isso agrada ao Senhor, e Ele nos abençoa e investe em nós, né? Quando somos encontrados por Jesus, Ele nos transporta da infidelidade para a fidelidade. Se realmente conhecemos Jesus, somos mudados, né? Eu estava pensando nisso. Quando nós conhecemos Jesus, não tem como continuar na mesma, né? Ele nos transporta, Ele nos converte, né? Há uma transformação, né? De natureza pecaminosa, somos infiéis, né? Não somos perfeitos, é somente com a graça de Deus, mas pelo Espírito Santo, pela obra redentora, salvadora, transformadora, Ele nos transporta pelo poder do Espírito Santo, da infidelidade então para a fidelidade, de infiéis para ser fiéis com a graça do Espírito Santo, né? A cada dia, louvado seja o Senhor. E um pastor americano, Steven, ele disse algo importante que me chamou a atenção. Se Jesus não te mudou, o Jesus que você conheceu não é o Jesus da Bíblia. Ele disse algo maravilhoso. Eu estava meditando sobre esse assunto, né? E vem de encontro. É um pastor conservador, né? Surgiu da Batista, e ele falou isso. Se o Jesus que você conheceu não mudou sua vida, que você não mudou conhecendo Jesus, então o Jesus que você conheceu não é o Jesus da Bíblia, é um outro Jesus, né? E então eu, pensando nisso, estava a meditar. Se continuemos mentindo, o Jesus que conhecemos não é o Jesus da Bíblia. Se continuemos sendo desleal, o Jesus que nós conhecemos não seria o Jesus da Bíblia. Se continuemos sendo traidor, sendo traiçoeiro, sendo incrédulo, sendo idólatra, o Jesus que conhecemos não é o da Bíblia. Mas graças a Deus que nós conhecemos o verdadeiro Jesus da Bíblia, porque Ele nos mudou, Ele nos transformou, Ele nos tirou da infidelidade para a fidelidade, Ele nos tirou de um caminho torto para colocar num caminho reto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu digo, irmãos, sempre falo isso, que o mais importante não é conhecer a história de Jesus, né? A história de Jesus muitos conhecem através da literatura, né? O mais importante é conhecer o Jesus da história. O Jesus da história transforma, mas somente a história de Jesus fica só no conhecimento. Louvado seja o Senhor. Então procuremos ser fiel a Deus. Senhor, eu quero ter intimidade contigo, eu quero viver o sobrenatural na tua presença, eu quero viver o melhor, eu quero estar aos teus pés, eu quero depositar todos os meus anseios aos pés da cruz, para que, Senhor, eu faça a diferença, porque eu quero conhecer verdadeiramente o Senhor e não simplesmente a tua história. Quem conhece Jesus realmente, ele não fica na mesma, ele é transformado.
Louvado seja Deus. Que nós sejamos transformados, que nós sejamos, como cantamos, não mais um. Nós não podemos ser como a maioria, não devemos, né? Nós não devemos ser como a multidão, nós devemos ser como aqueles, os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, aqueles que o Senhor chamou para fazer a diferença, e precisamos conhecê-lo, precisamos ter intimidade com Jesus, precisamos viver aos pés dele, dizer: Senhor, me ensina, me dá uma natureza segundo a sua natureza, ó Senhor, que eu tenha a mente conforme a sua mente, que eu pense como o Senhor pensa. Louvado seja o Senhor. Então, conhecer o Jesus verdadeiro e não somente a história de Jesus. Eu estava a pensar também, irmãos, na importância dos fiéis, né? Então, nós podemos ver, irmãos, que na Bíblia tem muitos homens fiéis, né? Se nós for ver, tem muitos homens fiéis na Bíblia, que nós podemos olhar como exemplo e imitá-los, né? Imitá-los, né? Na presença de Deus. E um deles, nós podemos ver aqui uma passagem no livro de Números, né? Quando as queixas de Miriam e Arão contra Moisés. Então Moisés é aquele que os irmãos conhecem a história de Moisés, um homem justo, íntegro, né? Um homem manso, um homem que procurava viver segundo a vontade de Deus, na direção do Senhor, que Deus o usou tamanhamente para tirar o seu povo da escravidão do Egito. E em um determinado momento, no deserto, então, Miriam e Arão começaram a murmurar, reclamar, falar, se levantar contra Moisés, e dizendo: mas será que é só Moisés que pode ouvir Deus falar? Nós somos líderes também, não é só Moisés, nós também somos profeta, nós também somos chamados. Eles eram irmãos de Moisés, né? Então começaram a se levantar, e então Deus chamou Moisés, Miriam e Arão para uma reunião, né? E diz a Bíblia que então Deus se apresentou para eles, né? E Deus então fala o que está no livro de Números 12, do 6 ao 8. Então Deus disse a eles assim: se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões, falarei em sonhos. Porém, com meu servo Moisés não é assim. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Deus deu testemunho de Moisés. Olha, Arão e Moisés, se alguém entre vocês é profeta, eu vou falar em sonhos, eu vou falar em visão, eu vou me revelar a vocês. Com Moisés, o meu servo, é diferente. Moisés tem sido fiel em toda a minha casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então ele disse: falo com ele cara a cara, falo com ele face a face, claramente, não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousam criticar meu servo Moisés? Louvado seja Deus. Moisés era fiel, Moisés tinha um chamado direto de Deus, Miriam e Arão tinham um chamado indireto para a missão. Louvado seja o Senhor. Em dado momento do caminho se levantaram contra Moisés. Então Deus veio em defesa do seu servo e disse: olha, eu posso falar com vocês, me revelar, se há profeta entre vocês, mas com meu servo Moisés é diferente. Ele é fiel. Se você ser fiel a Deus, pode se levantar quem se levantar, pode se levantar os infernos que for, na hora certa Deus vai vir em sua defesa, e Ele vai dizer: com ele não toca no meu ungido, porque ele eu falo face a face, ele tem sido fiel em toda a minha casa. Vale a pena ser fiel. Moisés estava sofrendo algozes, né? Até mesmo os seus próprios irmãos, mas Deus veio em sua defesa, e ele disse: com ele é diferente, ele tem sido fiel. Imagina Deus dar testemunho de mim e de você, né? Deus dá testemunho dos seus servos fiéis. Louvado seja Deus. Vale a pena ser fiel, vale a pena sofrer por amor à causa do reino, vale a pena dizer: Senhor, eu vou fazer de tudo, Senhor, para permanecer fiel na sua presença, porque eu sei que na hora certa o Senhor virá em minha defesa. Moisés é um homem que nós podemos imitá-lo, né? Como diz a palavra de Deus. Agora nós lemos também, né, o salmista, no número 22 e 14, né? Samuel, irmãos, livro de Samuel, outro personagem
que nós podemos ver, né? Nós sabemos que nos dias de Eli havia uma grande corrupção na adoração, né? Os filhos de Eli, os sacerdotes, eles eram homens infiéis, eles estavam zombando, eles estavam tirando onda daqueles que vinham sacrificar. Eles pegavam a parte que era o sacrifício e se apropriavam, né? Eles se envolviam em tudo que era sorte de pecado terríveis e horríveis na porta da entrada da tenda, né? E então Eli estava já cego, né? Eles estavam todos viçosos e gordos, né? De comer o melhor do sacrifício, que seria Deus, né? Eles pegavam o sacrifício até mesmo antes de cozinhar, né? E então eles não davam a mínima na reverência diante do Senhor. E então Deus levantou um mensageiro. A Bíblia não fala o nome desse mensageiro, mas Deus usou um mensageiro a vir falar com Eli, o pai dos sacerdotes. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que está em 1 Samuel 22:14. Ele disse: então levantarei um sacerdote fiel, que me servirá e fará tudo o que desejo. Estabelecerei a família dele, e eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre. Então Deus, né, ele resistiu. Então ele, né, deu a letra então para Eli: olha, estou vendo tudo o que está acontecendo diante dos teus olhos, mas eu levantarei um sacerdote, e eu vou estabelecer a sua família. Ele será fiel em todo o trabalho, ele será fiel e me servirá e fará tudo quanto desejo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em Neemias 9, a Bíblia diz que Deus achou o coração de Abraão fiel perante ele. Diz assim: tu, Senhor, escolheste Abraão e o trouxe para Ur, ou de Ur dos caldeus. Vistes a fidelidade do seu coração, e fizeste com ele uma aliança, e deste a ele a terra prometida. Nós sabemos que Deus olhou para Abraão, e ele viu no coração de Abraão a fidelidade para com Deus. E então Deus fez aliança com Abraão, e deu a terra prometida, né? Ele disse: a tua descendência será tão numerosa, né? Sai daí que eu vou te mostrar para onde tu vai. E eles peregrinaram, né? Gerações se veio, foram para o Egito, de lá voltaram, né? Mas mais de 1 milhão de pessoas entraram na terra prometida, porque Deus fez aliança com seu servo fiel Abraão. Louvado seja o Senhor. Então a palavra de hoje é essa: o Senhor está a procurar, os olhos do Senhor estão a procurar os fiéis da terra, porque Ele quer fazer uma aliança com os fiéis, e Ele quer dar a terra prometida. Louvado seja o Senhor. O Senhor prometeu um reino muito acima dessas coisas terrenas. O Senhor prometeu o céu, o Senhor prometeu a nova Jerusalém, o Senhor prometeu as mansões celestial, e o Senhor está a procurar os fiéis da terra. Ele quer fazer aliança, Ele quer renovar a aliança, e Ele quer levar para esse reino, assim como Ele fez com a descendência de Abraão. E diz a Bíblia que em Abraão e na família de Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Então a fidelidade de Abraão é plausível para ser imitada, conforme diz a palavra de Deus. E Salomão também, em Provérbios 28, ele afirma sobre os fiéis e os infiéis. Diz assim, 28 e 20 de Provérbios, diz assim: o homem fiel abundará em bênção, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Então o homem fiel, a pessoa fiel, abundará em bênção, será abençoado grandemente, assim como foi Abraão, né? Em todos os aspectos, em todos os sentidos. Mas aquele que se apressa, né, para adquirir desonestamente, aquele que quer as coisas, vai por um caminho mais fácil, não ficará sem castigo, diz a palavra do Senhor. E agora nós vemos aqui, irmãos, em Mateus 25, o que o justo juiz dirá naquele dia, no dia do acerto de contas, né? No dia do juízo final. O próprio Jesus aqui fala, né? Ele diz assim: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, então sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Vale a pena ser fiel, irmãos.
naquele dia o Senhor vai dizer, Ele vai dar testemunho, Ele vai dizer: bom está, servo, né? Servo bom e fiel, você fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o paraíso, entra para o gozo do seu Senhor. Então vale a pena ser fiel. O que Ele dirá aos infiéis, não queremos nem saber, né? Eles: apartai de mim, malditos, né, para o fogo eterno. Louvado seja o Senhor. Mas graças a Deus que nós seremos contados com os fiéis. Eles aí entram para o gozo do teu Senhor. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Paulo, né, o doutor dos gentios, então ele diz algo ao jovem pastor Timóteo, o que está no capítulo 1 e 12, né? Ele comemora o fato de ser fiel a Deus, não pelos seus méritos ou por ser possível a ele próprio, mas ele diz assim: dou graças ao que me tem confortado, ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Ele diz: eu dou graça, né, ao que me tem confortado, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele me teve por fiel e me colocou no seu ministério. Se Deus te colocou no ministério, é porque Ele teve você por fiel. Louvado seja Deus. Ninguém é perfeito, não somos perfeitos, mas se você está no ministério, se você está no reino, é porque o Senhor achou algo interessante em você, né? Ele te teve por fiel, né? E agora façamos nossa parte. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não somos merecedores, mas o Senhor nos teve por fiel, e a sua misericórdia nos alcançou, a sua graça nos alcançou, e agora fazemos então nossa parte, nos esforcemos para andar num caminho reto da presença de Deus. Eu quero convidar os irmãos a estarem em pé nesse momento. As horas têm passado, e eu quero concluir essa palavra dessa noite. Louvado seja o Senhor. O escritor aos Hebreus, né, ele escreveu algo que a Bíblia diz a nós, né? O que está no capítulo 2, versículo 17, diz assim: Jesus Cristo é misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, podendo também socorrer aqueles que são tentados. Deus, Jesus Cristo, é o sumo sacerdote fiel, né, que Ele faz propiciação por todos nós, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele pode, né, perdoar nossos pecados, né, e também nos socorrer nos momentos mais difíceis da nossa vida. A misericórdia quer dizer compaixão pela miséria de outrem, né? Então o Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote, que está diante do trono do Pai, a todo momento Ele intercede por nós, e Ele diz: dá mais uma chance para o Elisário, né? Dá mais uma chance, porque ele é um miserável, ele não está conseguindo, ele é pecador, ele é fraco, né? Ele é limitado, mas eu intercedo por ele, né? E Ele pode fazer, né, pagar essa conta e dar mais uma chance, né, investir mais uma vez no Elisário, né? E então o Espírito Santo vem e nos abraça e nos coloca para cima, e nós seguimos em frente. Ele nos socorre nas tentações, e então vencemos pela graça, pelo poder de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. E agora o apóstolo Paulo disse também a Timóteo, né, no capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 13, ele disse assim a Timóteo: Timóteo, mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, Ele não pode negar a si mesmo. Então Timóteo estava apavorado, né, Elias? Um jovem pastor diante de uma igreja, tantas lutas, tantas situações, e agora o apóstolo Paulo então escrevendo a ele: Timóteo, fica tranquilo, mesmo que nós sejamos infiéis, mesmo que nós não conseguimos andar retamente o tempo todo, mesmo que nós não conseguimos ficar sem pecar, mesmo que nós não conseguimos ficar sem errar, e resbalamos, e envergonhamos ao nome de Deus, e ficamos arrasados. Por que aconteceu isso? Mesmo, Timóteo, que tu não consiga ser fiel ao tempo todo, Ele permanece fiel a ti, Ele permanece fiel a nós, Ele não nega
nega a si mesmo, porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel por todo sempre, Ele é misericordioso por todo sempre. A sua graça nos acolhe, nos abraça, o manto da sua graça nos cobre e nos faz vencedor. Ele nos teve por fiel e nos colocou no ministério, nos chamou para o seu reino e nos chamou para ser vencedor. Então você vai vencer, Jesus vencerá por você, né? E quando tudo parece estar perdido, Ele intercederá ao Pai e dirá: vamos dar mais uma chance, é possível, né? É possível, eu amo, eu paguei o preço, eu fui à cruz por Ele, louvado seja o nome do Santo do Senhor. Então, saibamos, irmãos, que quando nós não conseguimos ser fiel e entristecemos nosso coração, Senhor, errei de novo, né? Ele permanece fiel enquanto a vida é esperança. Louvado seja o Senhor. Que nossos olhos não fechem aqui nessa terra, né, em situação de falha diante de Deus, né, mas abraçado pela misericórdia, alcançado pela sua graça, arrependido nosso coração diante do Senhor, Ele permanece fiel. Então Deus está a procurar os fiéis da terra. A Bíblia está repleta, irmãos, como eu falei antes, de homens fiéis que podemos imitar, né? O apóstolo Paulo, pensando nisso, né, pensando nos homens de Deus, pensando em Jesus Cristo, ele disse o que está escrito, né, na primeira carta aos irmãos de Corinto, capítulo 11, versículo 1, ele disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. Ele disse: olha, igreja, eu escrevo para vocês, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Louvado seja o Senhor. Vamos imitar Jesus Cristo, vamos imitar o apóstolo Paulo, vamos imitar esses homens fiéis que Deus deu testemunha sobre eles. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos renovar o nosso propósito com Deus. O Senhor quer renovar a aliança conosco. O Senhor quer fazer uma aliança com você nessa noite, e Ele quer garantir para você o direito de entrar na terra prometida, o direito de entrar nos céus pelas portas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele quer fazer aliança para entregar algo muito maior para você. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele o teve por fiel, Ele a teve por fiel e introduziu você no reino, introduziu você no ministério, e Ele quer te usar tremendamente para ganhar almas. Ele quer te usar tremendamente para fazer a diferença na vida das pessoas, para abençoar outras pessoas. Louvado seja o Senhor. Que sejamos uma igreja poderosa. Louvado seja Deus. Ele é o cabeça dessa igreja, Ele é o cabeça dessa igreja. Que nós possamos alinhar nossa vida com Deus, arrumar nossa vida com Deus, para que Ele coloque em nós os seus dons preciosos, o seu divino Espírito Santo, para que nós faça a diferença nessa última hora da igreja na face da terra. Coloque sua mão sobre o seu coração para nós orar. Faça o seu propósito com Deus. Eu não conheço a vida de todos, eu não sei a realidade de cada um, né? Só Deus conhece o coração do homem. Diz a Bíblia: enganoso é o coração do homem. Só Deus conhece. Deus sonda os nossos corações. Ele sabe o que ocorre na tua mente, Ele sabe o que você está pensando agora, Ele sabe exatamente. Então faça a tua aliança com Deus. Diz: Senhor, eu não consigo nisso, me ajuda nessa parte, eu não consigo, Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu quero orar com você, eu quero orar com você, que nós possamos fazer a diferença ao cultuar na igreja, que nós possamos fazer a diferença ao vir à casa do Senhor, que o Senhor possa olhar para nós e dizer assim: olha, eu darei testemunho dele e dela, porque eles são fiéis na minha casa, eles são fiéis na minha presença, eles são reverentes na minha presença, eles vêm para adorar verdadeiramente, eles vêm para entregar o seu melhor verdadeiramente. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu quero orar com você, e você vencerá, porque Cristo está convosco, Cristo está conosco. Ele continua sendo fiel, mesmo que nós não consiga o tempo todo ser fiel a Ele, Ele continua sendo fiel para conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oramos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, sobre a Tua palavra, Senhor. Ó meu Deus, com minha mão sobre a Tua palavra nessa
nessa noite. Eu sei que o Senhor ainda está a procurar os fiéis da terra. Os seus olhos como chama de fogo estão a olhar para nós. Ó Senhor, nós temos sido, Senhor, ó meu Deus, ultrapassado, Senhor, atravessado pelo seu olhar. Ó Senhor, um olhar, Senhor, que vê além dessa aparência. Ó Senhor, que vê o interior, que não vê aquilo que os olhos humanos veem. Ó Senhor, olha para cada coração aqui nessa noite. Ó Senhor, cada um que está fazendo, Senhor, o seu propósito, cada um que está dizendo: Senhor, faz aliança comigo, Senhor, eu quero entrar no teu reino, eu quero entrar na terra prometida, eu não quero ser mais um, eu quero fazer a diferença. Ó Senhor, eu quero guardar em mim, Senhor, aquilo que é valioso no Senhor, o teu Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, para fazer a diferença na vida das pessoas. Ó Senhor, em meio a uma realidade, Senhor, no mundo, ó meu Deus, aonde está tão raro, está tão difícil, Senhor, a fidelidade, a lealdade, Senhor, a honestidade, ó Senhor, a justiça, ó meu Deus, mas eu sei que o Senhor ainda tem levantado homens e mulheres para fazer a diferença, com a ajuda do teu Espírito Santo. Senhor, abençoa cada um, abençoa cada coração, que a tua graça alcance, Senhor, ó meu Deus, que nós possamos, Senhor, viver o seu melhor, que nós possamos ser sinceros na tua presença, que nós possamos, Senhor, priorizar o reino, ó Senhor, que nós possamos buscar primeiro, Senhor, o seu reino e a sua justiça, porque sabemos que o Senhor tem o melhor, o Senhor tem, Senhor, o melhor, o Senhor tem uma promessa para nós, e a sua promessa é a melhor de todas, ó Senhor, é viver uma vida aqui, Senhor, que vale a pena, e também, Senhor, a vida eterna por todo sempre com o Senhor. Continua a salvar, Senhor, em nossa igreja, continua a salvar, Senhor, na igreja pentecostal Obra de Amor e Fé. Ó meu Deus, salva a juventude, ó meu Deus, salva, Senhor, as pessoas mais, Senhor, de idade, salva, Senhor, os adultos, ó Senhor, salva e transforma desde a criança, Senhor, coloca, Senhor, um coração sensível, um coração de carne, Senhor, dentro de cada um de nós, para que nós nunca venha endurecer nosso coração, não venha resistir o teu Espírito Santo, ó meu Deus, para que possamos fazer a diferença. Ó meu Deus, abençoa as famílias, abençoa, Senhor, a família representada aqui, abençoa a família da fé, Senhor, e confirma a bênção e a vitória sobre essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.